Oi, tia. Bom dia, bom dia. Estão conseguindo me ouvir, gente? Olá, estão conseguindo me ouvir? Sim, tia, tô ouvindo direitinho. Tá, ok. Vamos aguardar os nossos outros alunos chegarem, tá? Se organizem. Gente, eu já fiz o pedido para vocês. Toda aula eu faço pedido. Não colocar figuras. Nós não vamos identificar vocês aqui por figuras. Ou a foto no perfil, ou quando não estiver com a câmera ligada, deixar o seu nome correto. A gente não vai identificar vocês por um apelido, um nome que tenha várias figurinhas. Vocês precisam colocar o nome de vocês corretamente, como está lá na frequência da escola. Tá certo? Então, vamos colocar o nome de vocês corretamente. Manu, por favor, Manuela, coloque seu nome corretamente. Gabriel Henrique, por favor, não, nós não vamos identificar vocês por essa figura que está aí, tá bom? O ideal é que vocês liguem as câmeras, estejam organizados, o ambiente organizado, com o fardamento da escola, como Laércio está representando muito bem aí, Cauã também. Então, a gente pede que vocês façam isso. Todas as aulas, identifiquem-se com o nome correto de vocês, como está na chamada, e nada de figuras. Nada de figuras. Gabriel Henrique, eu estou aguardando você mudar sua figura. Já vou trocar. Por favor. Gente, vocês sabem que as nossas aulas todas são gravadas. Então, isso aqui é uma aula normal. Acontece tudo como acontece na aula presencial. A chamada, a frequência de vocês, tudo isso está sendo analisado. E os alunos que não estão frequentando, que não estão ligando as câmeras, o aluno que não está colocando seu nome corretamente. Então, tudo isso a gente vai ter um momento para conversar. A coordenação vai conversar com vocês sobre isso. Porque tem muitas figuras que não tem nada a ver na identificação do aluno. Tem apelidos que não tem nada a ver aqui para uma aula, certo? Então, vamos nos policiar em relação a isso. Vamos só aguardar mais alguns minutinhos os colegas de vocês chegarem. Elian está chegando aqui. Muito bem, Gabriel, gostei do fundo, do plano de fundo. Laila está conseguindo me ouvir, Pedro Borges, Elian estão Eu tô, tia. conseguindo me ouvir. Sim, sim. Nós estamos aqui comentando com os alunos que já chegaram sobre a identificação de vocês, no caso, o nome, a imagem, quando não estiver com a câmera ligada, pode colocar uma foto de vocês no perfil. Raul, por favor, a gente não vai identificar vocês por figuras, nem por apelidos. O nome de vocês tem que estar correto, como está lá na frequência, pelo menos o primeiro nome e o sobrenome. E caso vocês não estejam ainda organizados para ligar a câmera, coloquem uma imagem de vocês, ou então deixe somente o nome de vocês aí no perfil, tá ok? Todas as nossas aulas estão sendo gravadas, então, quando a gente coloca a aula no YouTube, não tá legal, não tá uma coisa harmoniosa, porque tem gente com figura de tudo quanto é jeito.
João Vitor Oliveira, você está me ouvindo? Sim, tia. Você, por favor, você pode tirar essa figura, colocar sua figura ou deixar somente seu nome. Nós não vamos identificar vocês por figuras. É pelo nome ou a imagem de vocês, por favor. Você sabe tirar a figura, João Vitor? Sim, tia. Então, vamos lá, coloque uma imagem sua ou deixe somente o seu nome. Bom dia, João Carlos. Tá me ouvindo? Pode colocar a reaçãozinha que tem bem aí a opção. Seu áudio não tá ligado, João Carlos? Senti sua falta, João Carlos, nas aulas passadas. O que houve? Eu acabei de falar, tia, só desculpa não. Não, não estava ouvindo. O que houve nas aulas passadas que você não estava presente? É porque eu tava tendo problemas com a minha rede. Ok, Bia, João Vitor Oliveira. Bia, você está me ouvindo? Bia Padilha. Sim, tá tudo certo. Bia, a gente está pedindo que vocês tirem as figuras, certo? Gabriel Henrique, que está aí, voltou a figurinha. Bia, João Vitor Oliveira. A gente está observando que não está ficando legal as figuras. Se vocês preferirem ligar a câmera só na hora da chamada ou aconteceu algum imprevisto, você vai ter que ficar com a câmera desligada, é ideal que tenha uma foto sua ou deixe somente o seu nome. Tá bom, Beatriz? Tá bom, eu vou tirar, tá, tia? Peraí. Estou aguardando. Só que eu vou ter que sair da reunião pra tirar, porque eu não tô pelo computador, mas eu já volto. Tá, você sai e eu admito você daqui a pouco quando você retornar, tá bom? Tá bom, tá bom. Gente, vamos só aguardar essas organizações para a gente começar. Hoje nós vamos encerrar o conteúdo de alimentos, os nutrientes e alimentação, que é o conteúdo da nossa atividade avaliativa domiciliar, certo? E hoje nós vamos encerrar esse assunto. Guilherme Gomes. Olá, Guilherme Gomes, você está me ouvindo? Tia, vou só trocar a foto aqui, viu? Guilherme Gomes, você está me ouvindo? Eu preciso, Guilherme Gomes, eu preciso que você coloque seu nome corretamente, por favor. Nós não vamos identificar vocês aqui por apelidos, por codinomes e nem por figuras que não sejam uma imagem de vocês. Certo. Quando a gente tira o print da tela, tá aparecendo muitas figuras, os nomes de vocês, apelidos. Então, quando a gente postar lá no YouTube, não fica legal. Não tá uma coisa harmoniosa. Então, a gente vai pedir toda a aula que alguém insistir em colocar apelido, colocar codinome, colocar figura. A gente vai pedir para vocês fazerem a retirada de tudo isso. Tá bom?
Vamos começar nossa aula, a gente não pode mais perder tempo. Eu vou tirar o print de quem tá aqui, logo que chegou cedo. Beatriz que deve estar voltando, né? Beatriz Padilha. Eu vou tirar o print dessa imagem aqui, eu sei que a Bia já estava aqui, né? Bia voltou. Ok, então Bia voltou, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês do nosso slide, todos estão conseguindo visualizar. Arielle Samara, deixa eu ver aqui a Arielle Samara que está chegando, como que ela está se comportando aqui. Ah, muito bem, Arielle. Eu vou compartilhar aqui com vocês do ponto onde nós paramos, certo? Que foi alimentos, foi na alimentação humana. Sara Alicia está chegando. Só rapidinho, gente, deixa eu só falar aqui com Sara. Ela está conectando o áudio. Vamos lá. Na aula passada, nós encerramos nós estávamos conversando sobre a alimentação humana, certo? A alimentação humana, gente, nós sabemos que ela é influenciada pelo modo de vida e ambiente, certo? Que a pessoa vive. A gente sabe que a nossa alimentação é uma necessidade, né, para que a gente possa adquirir energia para o nosso metabolismo, energia para as nossas células, para o bom funcionamento do nosso corpo. E a partir disso, a alimentação ela também pode ser influenciada por outros fatores, né? Por disponibilidade de alimento, as etnias, costumes, cultura de um determinado ambiente, de um determinado local, hábitos familiares, religiões. Por exemplo, a nossa comida aqui maranhense, ela é completamente diferente, principalmente a ludovicense, completamente diferente daquela que o cardápio, o costume das pessoas que moram, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo. O hábito alimentar deles é completamente diferente do nosso, porque também influencia os costumes, a disponibilidade, hábitos alimentares e religiões. Nós estamos observando aqui uma imagem de uma família japonesa, que é uma das filosofias alimentares mais admiradas no mundo, porque ela tem uma filosofia alimentar que incentiva a ingestão de alimentos até garantir 80% da saciedade, ou seja, eles não comem tudo que está no prato, e até falta de educação, a pessoa come tudo que está no prato, certo? Então, é uma filosofia alimentar admirada, né, por todo. Por isso que eles têm uma excelente qualidade de vida, longevidade, porque também a alimentação deles é balanceada, certo? É uma alimentação equilibrada. E falando em alimentação balanceada, equilibrada, nós temos dois pontos principais: a qualidade dos alimentos e a quantidade adequada, certo? Para que a gente possa ter uma alimentação balanceada, a gente precisa, não importa a quantidade, né? Porque às vezes a gente faz um prato, principalmente quando a gente está com muita fome, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, né, gente? Sim, tia. Quando a gente tá com muita fome, a gente faz um prato enorme, não é verdade? E com isso, a gente tem
às vezes a gente exagera, né, na quantidade dos alimentos. E às vezes a gente exagera tanto na quantidade que a gente esquece da qualidade dos alimentos, certo? Uma alimentação balanceada, ela está baseada na variedade de nutrientes, por isso a quantidade adequada, né, de nutrientes. Aqui nós temos uma imagem que nos retrata uma alimentação balanceada. Tem uma quantidade adequada de alimentos, uma qualidade, né? Porque essa alimentação vai ter uma variedade de nutrientes, é uma alimentação que vai ter todos os nutrientes, certo? Tanto nutrientes plásticos como as proteínas, que a gente está percebendo aqui que é um frango, né? Nutrientes reguladores, porque frutas, verduras, legumes são fontes de sais minerais e vitaminas, certo? Temos também fontes de alimentos, nutrientes energéticos, que são carboidratos e os lipídios. No caso, os carboidratos aqui embaixo, né? Temos o carboidrato, certo? Então, aqui nós temos uma alimentação com variedade de nutrientes em porções adequadas, ok? Gente, e quais são as recomendações para uma alimentação equilibrada? Eu trouxe aqui para vocês esse slide com 10 passos para uma alimentação saudável, que foi colocado em uma das organizações do Ministério da Saúde, junto com o Ministério do Esporte. A gente precisa fazer de alimentos in natura, ou seja, frutas, verduras, legumes, a base da nossa alimentação, ou seja, bastante salada, certo? Utilizar de maneira reduzida óleos, gorduras, sal e açúcar, certo? A gente precisa usar em pequenas quantidades ao cozinhar, limitar o consumo de alimentos processados. O que são alimentos processados? E também alimentos ultraprocessados. São aqueles industrializados, certo? Que são enlatados, que têm embalagens, menos embalagens e mais alimentos in natura. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados, se possível com companhia. Inclusive, até a Beatriz Padilha falou que na casa dela, todo mundo come junto. Então, isso é uma maneira de você ter uma regularidade na sua alimentação, atenção, porque às vezes, quando a gente... a forma como a gente se alimenta também não nutre. Tipo, você tá lá ligado no celular e comendo. Ok? Ligado na televisão e comendo. Você não tem uma atenção no momento da alimentação. Você não está concentrado na sua alimentação. Isso também pode influenciar até na nossa digestão, porque a gente ligado no celular, em um filme, na televisão, a gente não vai mastigar direito, a gente não vai ter atenção ao mastigar. E isso pode ser prejudicial para o nosso sistema digestório. Outra dica: fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in naturas, ou seja, variedade de frutas, verduras, legumes, carnes frescas, certo? Esses alimentos minimamente processados. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece, dar preferência, se fora de casa, aos locais que servem refeições feitas na hora, ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre a alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Gente, então, tudo isso, esses passos foram estudados por especialistas para que a gente tenha uma alimentação equilibrada. E aí, alguém de vocês... Bia já falou, né, que na casa dela eles têm uma regularidade nas refeições, todo mundo almoça junto, com atenção ao momento da refeição. E aí, quais os outros passos que vocês seguem? Ou não seguem nenhum? E aí, eu quero ouvir vocês agora, para a gente avançar. Nada, gente.
Podemos avançar, então? Uma boa parte da minha família vem de Minas Gerais. E meio que eles não têm o costume de jantar, eles meio que tomam café. Tipo, café da manhã, almoço, aí café de noite. Sim, às vezes, em muitos locais tem esse hábito alimentar, não só na região sudeste, mas aqui também Sim, no sim. Nordeste, muitas regiões têm o hábito de fazer um lanche durante a noite, não fazer o jantar, né? Com arroz, feijão, salada, macarrão, bife. Tem pessoas que, dependendo do hábito da família, né? A maioria fazem o lanche durante a noite. No caso aqui na minha família também, a gente quase não faz o jantar, aquele jantar como se fosse o almoço. Faz um lanche, certo? Então, gente, vamos avançar. As porções adequadas. A gente está falando em alimentação equilibrada, então a gente vai falar das porções adequadas. Aqui nós temos uma imagem de um estudo que foi feito na Universidade de Harvard e lá eles fizeram uma reformulação das porções adequadas para uma boa alimentação, para uma alimentação equilibrada. Prato de alimentação saudável. Aqui nesse prato inclui o quê? Uma boa porção de vegetais. Os vegetais, quanto maior a variedade, melhor. Batatas e fritas não contam, certo? Aqui, nada de processado. Aqui são os vegetais in natura, com as frutas, coma bastante frutas de todas as cores, certo? Nós temos uma outra porção de grãos integrais. Os grãos integrais inclui arroz, pão, macarrão integrais, limitando o uso de carboidratos refinados, como arroz, pão branco e macarrão, porque eles são carboidratos refinados, né, que passam por um processo de refinamento. E esses carboidratos refinados são os que mais engordam. Então, a gente tem que dar preferência aos carboidratos integrais, certo? E as proteínas saudáveis. Quais são as proteínas saudáveis? Nós temos proteínas de origem animal saudáveis e proteínas de origem vegetal também saudáveis, preferindo as proteínas, né, que a gente chama de carne branca, peixes e aves, e de origem vegetal, feijões, nozes. Nós temos que nos limitar ao consumo de carne vermelha, evitar bacon, frios e outras carnes processadas, embutidos como salsicha, linguiça, salame e outros embutidos, certo? A gente tem que ter um cuidado ao se alimentar desses tipos de alimentos embutidos, entra no grupo das salsichas, linguiça, salame, certo? Tudo bem até aí, gente? As porções adequadas? Sim. Então, entra também aqui nesse prato os óleos saudáveis, como o óleo de oliva, que é o azeite de oliva que a gente chama, né? Muitas pessoas hoje já têm até o costume de comer de colocar, né, colocar sobre a pizza o azeite de oliva. Eu digo que é para dar um pouquinho de menos culpa, né, para gerar menos culpa para aquela alimentação que não é muito saudável. Então aí a pessoa coloca lá um pouquinho de azeite de oliva só para dizer que tá comendo algo saudável naquela pizza, certo? Não é, Laércio? Não é, Gabriel Henrique? Quem tem o costume aqui de colocar azeite na pizza? Eu gosto. Certo. Então, aí nós temos o uso desses óleos saudáveis para cozinhar, nas saladas à mesa, limitar a manteiga e evitar gordura trans,
no caso aqui, limitar margarina principalmente, né? Que é rica em gordura trans. Essas gorduras trans são aquelas gorduras que passam por um processo químico, né? No caso da margarina, passa pelo processo de hidrogenação e já não fica legal para a saúde. Hoje, os especialistas, eles indicam que a pessoa consuma mesmo a manteiga, que vem de origem animal, certo? Que vem é um produto que é de origem de leite, certo? E eles afirmam que é mais saudável do que você consumir a margarina, certo? Nós temos aqui água. A ingestão de água é fundamental para o bom funcionamento do nosso intestino, ou a digestão do alimento, certo? E também para o bom funcionamento das nossas células e do organismo como um todo. É beber bastante água, a água que está presente no chá, no café, com pouco ou nenhum açúcar, né? O chá e o café. Nós temos que nos limitar ao consumo de leite e derivados, né? 1 a 2 porções ao dia e suco, um copo pequeno por dia, certo? Evitar bebidas açucaradas como refrigerantes, aqueles sucos de caixinha, Nescauzinho, achocolatado, né? Líquido, a gente precisa evitar. E ingerir água a partir mesmo da água normal, chá, café, principalmente chá, mais do que café, porque o café já tem a cafeína, aí hoje já existem os cafés descafeinados, e aí por aí vai, certo? Mas essas, de acordo com os estudos feitos lá em Harvard, as porções adequadas, né, para uma alimentação saudável são essas, ok, gente? Ok, tia. Então, vamos lá. Gente, agora nós vamos falar de algo muito sério e pertinente para o momento. Os cuidados com os alimentos. Hoje, com essa situação da pandemia, a gente está tendo um cuidado muito maior na higienização desses alimentos, principalmente os que vêm in natura, certo? Como a gente está percebendo aqui, a higienização, né? A pessoa lavando frutas, verduras, legumes, folhagens. Então, a gente tem que ter muito cuidado na seleção desses alimentos, na higienização e na ingestão. Essa página do livro, Cuidados com os Alimentos, está lá na 146. Página 146, gente. Todo mundo Eu já... acho que a senhora, quando a senhora passou o trilho de aprendizagem, eu acabei fazendo as questões de livro todinho. Gabriele, aumenta mais um pouquinho seu áudio, eu não estou ouvindo. É porque eu tô longe do microfone. Eu acho que eu já li essa parte porque eu tava fazendo as atividades e eu acabei fazendo o capítulo todinho, então eu acabei lendo também todinho. Certo. Então, os cuidados na seleção... Já fez, tia. Na higienização e ingestão, os alimentos, no caso, são importantes no processo de se alimentar, os produtos naturais, de origem animal, vegetal. A gente precisa ter cuidados industrializados, saber a procedência, a validade, certo? Então, como fazer esse cuidado? A gente precisa ter o cuidado na seleção, na higienização e na ingestão desses alimentos. A gente tem que ter certeza que eles estão em um bom estado, né, para que a gente possa consumir, para que não tenha nenhum tipo de problema. Aqui nós estamos olhando uma imagem de um sashimi, aqui, ó. Aqui é um consumo de proteína, no caso da carne de peixe, e outros alimentos in natura. Então, os alimentos que a gente consome in natura, a gente tem que ter um cuidado muito maior. Já houve vários casos de pessoas que já consumiram esses alimentos in natura, principalmente sashimi e sushi, e tiveram problemas de infecção intestinal. Por quê? Porque a gente tem que ter muito cuidado e saber a procedência, saber se aquele alimento está fresquinho, que a gente pode consumir de boa. Por isso que muitos casos de médicos, principalmente obstetras,
que acompanham mulheres grávidas, eles proíbem a pessoa ingerir nesse momento da gestação, ingerir comidas, principalmente que são preparadas cruas, como sushi, sashimi e outros. Por exemplo, na Itália, rapidinho, Laís, lá na Itália tem um prato que consome carne crua. Não sei se vocês já ouviram falar, que é o carpaccio. É consumida a carne crua. Então, aí tem que ter um cuidado muito maior nessa seleção desse alimento, higienização e cuidado na hora de ingerir. Laís. Mentira. Não sei se é verdade. Minha avó disse que ela tava lavando as uvas, né, pra comer. E tinha um ovo de mosquito da dengue. Tinha o quê? Um ovo de mosquito da dengue. Pode acontecer, porque aquela horta, aquele local onde foi coletado, pode ser que a pessoa manipulou aquele alimento, né? Tenha jogado uma água para dizer que lavou, e de uma água parada, que estava muito tempo ali parada, e que pode conter larvas do mosquito da dengue e de outros mosquitinhos, né? Não só eles que põem nas águas paradas, mas outros insetos também podem fazer o uso dessa água parada para fazer a sua desova. Olá, Pedro Lucas, Pedro Isaac, que chegou depois. Gente, nós já estamos no final do primeiro horário. Que houve? Vocês estavam com algum probleminha? João Vitor Santos Carneiro, Gabriel Brandão. A gente está pedindo que vocês tirem essas imagens, porque na hora que a gente está fazendo o print não tá legal. A gente não vai identificar vocês por essas imagens. Ou a imagem de vocês, eu deixar somente o nome de vocês, como está lá na nossa frequência, tá bom? Pedro Isaac, tudo bem? Pedro Lucas, você me ouviu, Pedro Lucas? Sim? João Vitor Carneiro, na volta da próximo horário, eu peço que retire essa figura, Pedro Lucas também e Gabriel Brandão. Tá bom? Pedro Isaac, tudo beleza? Certo, gente. Então, Pedro Isaac... Pedro Lucas é ele, só que em desenho. Pois é, mas a gente não vai identificá-lo a partir desse desenho. Ok, Pedro Lucas. Pedro Isaac sentiu sua falta nas aulas passadas, o que houve? Certo, gente, vamos lá. Pedro Lucas saiu, tio. Daqui a pouco não, ele volta. Acho que ele saiu para tirar a imagem. Deve ter saído para trocar. Então, aqui nós temos que ter cuidado com esses alimentos crus, né? Como peixe, carnes, no caso que eu dei o exemplo para vocês do alimento lá na Itália, né? A lavagem de frutas, verduras e legumes em água corrente, a gente precisa ter esse cuidado, né? Também tem casos, pessoas que têm o hábito de fazer o uso do hipoclorito de sódio, né? Que é a água sanitária, né? E coloca uma colherzinha de sopa em 2 litros de água e assim vai a higienização, né? Hoje, com essa questão da pandemia, aí a gente precisa ter um cuidado maior com esses vegetais. Aqui, como higienizar frutas, verduras e legumes. Nós temos uma dica aqui. Lavar bem as mãos antes de manipular o alimento, lavar o alimento em água corrente, deixar de molho em uma solução, tá bem aqui, ó, de hipoclorito de sódio por pelo menos 15 minutos. Essa solução deve conter uma colher de sopa. É uma colher de sopa para 1 litro, não é para 2 litros, certo? Uma colher de sopa para 1 litro. Depois, enxaguar bem esses alimentos, secar bem essas frutas, verduras e legumes e armazenar. Geralmente, a gente armazena na geladeira, que é um método de conservação dos alimentos, né? A refrigeração, tá bom? Desculpa, gente. Tio, Oi. minha avó, ela foi botar o copo na geladeira, né? Dizendo que o gelado vai matar o vírus.
Ela faz o quê? Ela botou o copo na geladeira, dizendo que o gelado vai matar o vírus. Os copos, É, aí tem que ter cuidado, né, nesse armazenamento dos copos, porque quando a gente bebe a água, fica gotículas de saliva, né, impregnadas na parede do copo. Então, tem que lavar primeiro o copo, depois que usar, para colocar na geladeira logo em seguida. Tem que ter esse cuidado aí, tá? Gente, vamos lá. Aqui, como escolher bem os alimentos? Agora eu quero ouvir vocês, tá? Aí no livro de vocês, na página 146, 147, nós temos essas dicas de como escolher bem os alimentos. Como escolher bem os vegetais. Laércio, lê para mim aí na página 146. pera aí. Meu livro tá bem aqui do lado, só que tá fechado. Vamos organizar aí o livro, gente. Eu vou pedir a ajuda de vocês na leitura, para que a gente possa fixar 146, né? isso, meu bem. Lá na escolha dos vegetais, que tem Aqui? a parte verdinha. Tá. Os vegetais, Como os vegetais não podem estar murchos, amolecidos ou escurecidos. Indícios de decomposição. Também não podem ter furos na superfície. Indícios de presença de larvas. isso. Então, tem que ter bastante cuidado em relação aos vegetais, a observar a aparência dele. Se tiver furo, a gente não pode trazer. Se tiver amassado, se tiver uma partezinha murcha, então indica que está entrando em fase de decomposição, escurecida também. E também os furinhos indica a presença de larvas. Alguém já entrou ali naquele fruto, fez a festa e pode já ter saído. Então a gente, ui, meu Deus do céu. Ui, lá o computador tá assim. Minha avó só compra as frutas assim, as maçãs. Tem umas partes que ficam pretas, outras são furadas. E ela fala, eu não como, né? Por causa disso, ela fala que é frescura. Certo, gente. O slide, o meu computador, ele tá com um problema aqui no teclado e às vezes é como se a gente tivesse pressionado uma tecla e ele não para de ficar assim. Então, a gente vai continuar com a escolha dos alimentos. Agora, vamos para as carnes. Arielle Guedes, por favor, as carnes, como é que a gente deve escolher bem esses alimentos? As carnes não devem apresentar coloração escura ou tom esverdeado e odor desagradável. E a consistência deve ser firme, porém macia. As carnes que são comercializadas precisam obrigatoriamente ter o selo emitido pelo Ministério da Agricultura, que é uma garantia de fiscalização, quantidade de boa procedência. Isso mesmo. Então, as carnes, a gente tem que ter esse cuidado. Muitas pessoas agem de má fé, né, para que a carne saia aquele tom esverdeado e volte a ter o tom avermelhado, mas isso não significa que a carne está em bom estado. Tem muitas pessoas que agem de má fé e fazem isso, certo? Mas a gente precisa ter bem esse cuidado. Eu não sei se vocês têm o costume de ir ao supermercado, à feira, com os avós, com os pais, aí precisa ter esse olhar clínico, né, para saber se o alimento está fresquinho ou não. Saulo chegou agora. Gente, nós temos menos de 1 minuto, daqui a pouco vai encerrar nosso primeiro horário. A gente retorna, eu vou voltar aqui, eu vou interromper o compartilhamento da tela para a gente voltar e ver quantos alunos tem, que eu vou fazer o print para saber quem está aqui e quem não está, tá? Daqui a pouco nós retornamos. Já já vai terminar. Gabriel Henrique, ele sumiu no plano de fundo. Gabriel Henrique está assumindo.